Conosco, advogado, economista, doutor Alessandro Azzoni. Bom dia, bem-vindo, obrigada pela gentileza de nos atender nessa manhã. Muito obrigado, eu que agradeço. Imagina. Doutor, então, bem-vindo. A princípio, gostaria de saber do senhor, essas tarifas, na sua opinião, têm mais cunho econômico ou mais cunho político? E o governo brasileiro foi bem tentando negociar até não ter mais a oportunidade de sermos oficialmente taxados? Veja, foi mais político, não tem como ele ser econômico. Vamos dizer assim, as tarifas, essa questão das tarifas já foi discutido logo no governo, no começo do governo, elas já foram elencadas, alguns produtos já foram retirados, como laranja, café, dentre alguns produtos. E para você ver, os produtos que foram tirados na primeira lista agora estão pela investigação com trabalhos forçados, como o café e a cana, e a questão da própria laranja e a carne também estão colocando como se tem trabalho escravo, análogo escravo, até infantil. Então você percebe que é uma questão, eu até fiz o levantamento aqui, nós somos julgados como 60 países, né? Então, e nós estamos, se você olhar os países que foram colocados, ou até alguns países como o próprio Reino Unido, a própria Rússia foi colocada, então você vê que e esses países foram por uma questão de uma chancelaria e a questão do próprio chefe de governo negociar sobre esses impactos. Nós tivemos um presidente que mandou sua equipe econômica lá, e mandou seu staff, mas, por outro lado, em vez de ele forçar esforços para que esses impactos não atingissem aos produtores e, por sua vez, a economia brasileira, ele usava seus discursos completamente... desculpa o termo, mas um chefe de Estado, isso chega a ser até algum palavreado meio ignorante, de atacar um presidente dos Estados Unidos no momento que ele está me taxando. E outra, até em momentos de discurso dizendo que estava preparado para uma ofensiva contra os Estados Unidos. É um discurso, uma retórica que eu vejo que eu não sei se ele quer tentar... Eu vejo que ele quer resgatar aquela questão do começo do tarifaço, como ele teve um ganho político, mas dessa vez eu não estou vendo que esse ganho ele não conseguiu chegar no como ele queria. Então ele precisa fazer essas narrativas e tudo que ele conseguir prejudicar de uma certa forma essa questão do tarifaço, ele vai fazê-lo justamente para benefício particular. Então você vê que a questão da nação brasileira, da economia, dos produtores, quem foi para lá? Foi a Confederação dos Produtores do Café, da proteína animal, uma parte da chancelaria. Mas você viu que quem estava discutindo toda essa questão eram as confederações dos produtores que tentavam fazer acordo. No caso do passado, a própria presidente da Embraer foi lá brigar para conseguir um acordo para ficar fora. Então, quer dizer, e o governo brasileiro aproveitava dessa narrativa para ganhar louros políticos. Isso realmente, por isso que eu falo, tem a questão econômica? Tem. Foi levantado? Foi. Foi provado? Não, eu tenho o direito de fazer a minha contraprova. E, inclusive, cabe até uma ação contra a Suprema Corte, que derrubou o tarifaço passado na Suprema Corte, durou 150 dias, foi derrubado na Suprema Corte como abuso. Está sendo feito? Até agora não foi feito absolutamente nada, nenhuma ação foi ajuizada, nenhuma movimentação foi feita. Eu só vejo que ele quer que o tarifaço seja aplicado, então eu falo que esse é um viés extremamente político.
Bom dia, doutora Zoni, seja muito bem-vindo aqui ao Oeste com Elas. Obrigada por conversar aqui com a nossa audiência da manhã. Eu gostaria de saber, do ponto de vista econômico, se isso deixa o nosso país ainda menos atrativo ou se isso não vai ter ali nenhum tipo de relevância. A gente já foi taxado, a gente sabe que também tem questões no que diz respeito à liberdade de expressão, liberdade de informação, e a gente sabe também que nós temos uma carga tributária muito alta por si só, né? O nosso aparato burocrático no que diz respeito à carga tributária já não é tão atrativa assim para os empresários. Então, queria ouvir a tua perspectiva em relação a isso mesmo, a esse cenário se tornar ou não atrativo, se vai ter algum tipo de relevância nisso ou zero impacto. Então, vamos começando com... São vários tópicos, vamos começar assim. Empreender no Brasil é um absurdo. O empresariado já vem sofrendo, todos os produtores, desde o agro até a indústria mais manufaturada, a mais manufaturada, só para o telespectador entender, é aquela que tem mais processamento, né, como veículos, como os aviões da Embraer. Então, a indústria já vem sofrendo impactos muito grandes de uma inflação de custo, ou seja, aumento de combustível, taxa de juros alta, aumento de energia, os insumos ficaram mais caros. Não é que eu estou tendo uma inflação por demanda. Se fosse uma inflação por demanda, os empresários estavam sorrindo no momento desse, porque eles estavam produzindo, vendendo, nós estaremos empregando, nós estaremos quase chegando no pleno emprego, mesmo com uma inflação alta por demanda. E não é o que acontece. Nós estamos tendo uma inflação de custos que impacta diretamente o preço do produto para os empresários. Os empresários, de uma certa forma, já estão com suas margens reduzidas. O que eles tinham de margem antes da pandemia, que girava em torno de 17% a 25%, hoje eles trabalham com uma média de margem de 7%, quando muito chega a 10%. E, além do mais, eu tenho uma concorrência muito grande, que a minha taxa Selic é 14%. Ou seja, se eu deixar meu dinheiro aplicado no banco, um empresário pensa, para que eu vou investir num novo negócio, para que eu vou ampliar a minha planta para produzir mais, se o governo me dá condições de produzir, e ainda por cima, eu tenho uma taxa de juros que me paga uma rentabilidade maior que a minha taxa de retorno, sem risco do negócio, sem risco trabalhista, sem risco tributário e sem risco político. Então, esse é um dos pontos. Depois nós temos a questão também do alto endividamento do Estado. O governo federal, do presidente Lula, ele fala muito, né? Então eu costumo falar que ele fala muito. E por falar muito, ele acaba exacerbando a sua opinião. Então isso é muito bom. Quando ele falasse pouco, nós não teríamos tanta verdade passando para nós. Então, nós temos uma questão da crise fiscal que é muito grave. Nós tivemos mais de 37 impostos criados, uma arrecadação cada vez mais alta e os gastos públicos cada vez aumentando. Então, quer dizer, essa lógica de aumento de tributação com sobra de caixa não está gerando. Eu estou aumentando a minha arrecadação, mas continuo devedor, ou seja, eu continuo gastando. Então, o governo Lula cria um déficit muito grande. O que segura? Por que o Banco Central segura as taxas de juros altas? Não é para controlar o preço da inflação, é para controlar a dívida pública do governo. Ele aumenta a taxa de juros para que evite que o governo fique gastando e emitindo títulos públicos e dá uma segurada nisso. Então, isso pesa muito na conta do governo, o pagamento de juros. Fora isso, nós temos ainda, nós temos a discussão, que agora foi aplicado a nova NR10, não estou contra, não é isso, mas aumenta custo. É a questão de condições de trabalho, ela é devida, merecida, mas ela tem impactos na produção, impacto de custo. Tem agora a discussão que o governo Lula foi totalmente, no meu ver, foi totalmente inabilidoso em colocar essa discussão da escala 6x1 no momento eleitoral, jogando a questão de celeridade, jogando a culpa no Congresso, dizendo que ele era o cara que estava fazendo. Não é bem por aí. Então, quer dizer, você fazer uma mudança de jornada, e se você pegar os exemplos dos países que fizeram isso, tiveram perdas significativas de impostos de trabalho
perdas financeiras, redução de PIB, isso foi feito. Na Europa, foi feito em Portugal, teve alguns países que eu estudei, e realmente o impacto foi completamente negativo. E um incremento, se ela fosse aplicada na sua essência, o custo na folha de pagamento, por empresariado em si, seria de 10% na lata. Quer dizer, além da carga tributária que vai comer, que já está alta e vai ficar mais alta com a nova reforma tributária, eu ainda por cima vou ter um custo da minha folha de pagamento. O governo não abriu mão do imposto sobre a folha de pagamento, dos 20% que vai para o INSS, para ser roubado, né? Então ele não funciona nem como um financiador. Por exemplo, se eu pagasse, é um absurdo nesse país, um empresário, vamos dizer assim, ter uma folha de pagamento de 1 milhão e ter que pagar 200 mil para o governo a nível de INSS como contraparte. É um absurdo, ele está gerando emprego, não tem que ter imposto sobre folha de pagamento. Então, a discussão vem agora, a questão, então, você começa a ver que está ficando difícil ser competitivo. E ainda por cima, quando eu consigo ter um mercado internacional, em vez do governo fazer esforços para reduzir esses impactos, automaticamente ele fica atacando o presidente Trump, que deveria fazer o contrário. Agora nós vamos ter o problema do abastecimento da carne, só que, gozado, né, não vi a questão do presidente Lula falar sobre as tarifas impostas na China sobre a carne brasileira, que já chegam quase a 65%. Então, eu fico indignado que assim, é só o Trump. Mas a nossa carne está sendo taxada na China entre 50% a 65% no total. Ele não fala de Xi Jinping, ele não ataca aqui dizendo que defendendo os produtores, mas o Trump virou um marketing político, né? Então isso acaba dando esse viés. Então nós vamos ficar fora da competitividade? Vamos. Essa tarifa vai deixar nossos produtos mais caros nos Estados Unidos, que é o nosso mercado, e assim, os outros países compram da gente? Compram. Produtos de agro, eles têm menos valor agregado. O que é menos valor agregado? São valores de primeira do agro, são grãos, eles não são tão elaborados. O país que acaba consumindo mais é os Estados Unidos, que acaba comprando avião, comprando pneu, comprando produtos mais acabados que têm um valor mais alto. Isso impacta diretamente o preço do meu. Eu não tenho concorrência, eu já tenho um custo interno trabalhista, eu já tenho custo tributário, eu já tenho uma insegurança jurídica, eu tenho um custo de dinheiro que os juros é alto, e ainda sou sobretaxado lá fora, não tem como ser competitivo. Tudo bem, doutor Azzoni? Bom dia. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte: como que o senhor vê a questão da reciprocidade? Porque o Brasil está ameaçando retaliar os Estados Unidos por conta desse tarifaço, mas me parece que o Brasil não tem uma estatura para fazer isso sem ser altamente prejudicado, porque o Brasil significa muito menos no comércio para os Estados Unidos do que o contrário. Os Estados Unidos são mais importantes para o Brasil do que o contrário. Como que o senhor enxerga essa questão da reciprocidade? Se o senhor acha que isso pode vir a acontecer? Eles já anunciaram que talvez não fossem fazer isso agora, então parece que já está tendo uma certa resistência. Como que o senhor enxerga? Vê isso como provável ou improvável? Vamos pensar da seguinte maneira. Quem teve coragem de peitar os Estados Unidos nisso? China. Os Estados Unidos taxavam em 50%, a China taxava em 80%. Só que a China tem um superávit na balança comercial americana, ou seja, acho que, se não me engano, são 350 bilhões de déficit na balança comercial. Aí os Estados Unidos, muito inteligente, foi lá e taxou a China, 50%. Aí o Xi Jinping meteu 80%. Aí ele foi lá e colocou 100%, Xi Jinping 125%. Aí ele colocou 150%. Então, ali você tem poder de barganha, porque os Estados Unidos compram muito de mim, depende de mim. Então, ou seja, eles, sem a China, os Estados Unidos quebram. Por isso que por isso que a China é superavitária na balança comercial americana. Agora, Brasil. Brasil tem essa capacidade? Não, nós não temos.
Seria a mesma coisa, eu vejo assim, seria a mesma, não que eu estou dizendo que os Estados Unidos é nosso pai, tá? Só para a esquerda não tentar entender que eu estou colocando como uma submissão aos Estados Unidos, a gente tem que se explicar, não pode dar um exemplo prático, né? Então vamos supor assim, você mora na casa dos seus pais, teu pai chega para você e fala assim, a partir de agora, você vai ter que, para morar aqui, você tem que pagar a luz, você tem que me ajudar com a água, você tem que me ajudar com o mercado, então a partir de agora você vai cobrar de você R$ 150 por mês, ou 200, 300, claro, fixa um valor, R$ 150 por mês. Aí você, indignado, fala para você, a partir de agora, para você falar comigo, ou para que eu faça coisas para você, eu te cobro 500. Sabe aquela compensação? Assim, poxa, mas ele é teu pai, você mora na casa dele, você come da comida dele. Então, você tem uma relação de dependência muito grande nesse sentido. Então, como que eu vou fazer? O que ele está me pedindo, o correto seria, poxa, pai, vamos fazer o seguinte, eu não tenho condição de te ajudar, mas quando eu tiver, o que as situações que eu posso fazer para minimizar esse impacto no seu financeiro em relação a mim? Não, eu vou lá e dou mais uma batida. Então, o Lula bate nos discursos, o Lula bate agora ameaçando e levando muito a questão dos países que tiveram uma contrapartida nessa retaliação. É só ver como foi a retaliação dos Estados Unidos e China. A China tinha capacidade, nós não temos. Você vai retaliar? O produtor brasileiro já está sofrendo, ainda você vai taxar? Então, quer dizer assim, significa que o nosso produto vai ficar mais caro para sair daqui também. Então, quer dizer, ou para entrar por matéria-prima para nós. Lembrando que em 1990 para cá, nós tivemos um processo chamado globalização. Muitos de hoje, que nasceram nos anos 90, anos 2000, não conhecem esse processo. Antigamente, nós tínhamos quando a gente estudava em economia, tinha uma cadeira que era microeconomia. Microeconomia, nós analisávamos a empresa, então a empresa tinha que ficar situada perto de um centro logístico, perto do centro fornecedor e perto do centro consumidor para redução de custos e escoar a produção. Com a globalização, isso acabou. Qual é o meu competitivo? Preço e tecnologia. Então, eu acabei comprando, o mundo entrou dentro com a abertura de mercado feito em 92, pelo Collor, automaticamente eu podia comprar do mundo inteiro produtos muito mais baratos, com alta tecnologia, não dependia tanto de produtos nacionais. Por isso que a região do ABC, onde concentrava as indústrias automobilísticas, praticamente morreu. Porque as indústrias, com esse cenário público, indústrias foram para a Bahia, outros foram para Minas, outros foram para o Rio Grande do Sul, e elas se espalharam. Então, elas não precisavam mais estar em São Paulo, na região do ABC concentrada. E o que esse processo quer dizer hoje? Hoje, eu preciso de matéria-prima internacional. Muitas vêm da China, muitas vêm dos Estados Unidos. Automaticamente, se eu tiver uma retaliação, para eu produzir determinado produto, vai ficar mais caro. Porque vai ser taxado, ele vai entrar mais caro para mim, então na linha de produção ele vai ficar mais caro e, consequentemente, isso vai impactar no preço, impactando no preço, impacta no processo inflacionário e assim é uma cadeia. Então, eu costumo falar que a economia é como uma lagoa. Assim, se você jogar uma pedra, dependendo da pedra que você joga, ela dá uma marolinha. Dependendo da pedra que você joga maior, ela dá um tsunami. Então, quer dizer assim, a economia é igual. Então, qualquer coisa que você faça, que você desalinhe, você vai ter um monte de ondas se encontrando e elas se colidindo. Então, eu acho que realmente essa retaliação seria um absurdo nesse momento. O momento eu seria de coalizão, tentar resolver justamente por causa dos produtores nacionais. A Bianca, para fechar. Oi, Alessandro, bom dia. Para fechar, Alessandro, eu gostaria que você nos explicasse rapidamente se a conta vai chegar já esse ano, se as consequências só vão ser sentidas ano que vem e quem que vai sentir primeiro, como vai ser esse impacto. E além disso também, se o senhor pode trazer aqui alguma dica para a gente cuidar das finanças, se é que isso é possível durante esse período aí. Então, primeiramente, eu acredito que já deva sofrer o impacto a partir de agosto.
Porque quando eu reduzir as exportações, quando eu deixo de vender para fora, lá, principalmente para os Estados Unidos, vai me sobrar produto, mas por sua vez vão entrar menos dólares. Entrando menos dólares, o dólar vai ficar mais caro. Então, se você tiver viagens ou dívidas em cartão de crédito em dólar, provavelmente você vai ter que pagar mais caro. Então, não seja o momento ideal até que se resolva isso, fazer dívidas em dólar, porque você vai diminuir o fluxo de entrada de dólares na economia brasileira. Mas vai repassar para outros mercados. Demora, não é uma coisa de imediato. Você vai ter que conquistar mercados, cada mercado tem a sua tipologia. O Oriente Médio tem um tipo de proteína, tem que ter um certo ritual. Israel tem outra, a China tem outra. Então, existe essa... Então, o primeiro impacto já começa agora com a questão da taxa cambial, que ela pode ficar mais alta, impactando diretamente no preço desses produtos, e aí se o governo retalhar vai ser pior ainda, a taxa de juros alta, a taxa de câmbio alta, com taxação de produtos aqui, nosso produto vai ficar cada vez mais caro. Então, o correto agora é evitar dívidas em dólar, pensar um pouco na sua programação de viagem, eu acho que é importante. Quer dizer, o cenário é todo muito preocupante, é preciso se informar, né? Uma moeda que temos aqui para enriquecer o nosso conhecimento, tentar enfrentar esse difícil momento que nos aguarda e já tão breve essa expectativa que o doutor Alessandro Azzoni traz para a gente. Obrigada pelos esclarecimentos, doutor, estamos sempre acompanhando o trabalho do senhor, que ainda não segue, doutor Alessandro Azzoni tem rede social, está sempre comentando ali conteúdos importantes. Um grande abraço, excelente quarta-feira, até uma próxima. Muito obrigado, sempre à disposição de vocês. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.